Já estamos de volta aqui com o Viva o Litoral para você na Rádio Bandeirantes e chegou o momento de prestação de serviço. Agora é aquele momento de você realmente tirar as suas dúvidas e principalmente nesse domingão de carnaval em que o nosso litoral de São Paulo está lotado, está cheio de gente e imagino até, não é, para quem foi agora no começo do ano ou de repente até falou, poxa, eu não vou nesse carnaval pelo que aconteceu no início do ano, aquele norovírus, aquela água que tiveram vários problemas, né? Quando as pessoas mergulharam mesmo no Guarujá e agora o prefeito, até semana passada, garantiu que está tudo certo. Mas mesmo assim, nós vamos aqui destacar e tirar dúvidas neste momento com a Natália Franceschi, que é assessora em saúde pública da Secretaria Estadual da Saúde. E não vamos falar só dessa possibilidade de virose, e se você eventualmente pegar uma virose justamente no feriadão, né? Justamente a doença vem justamente no momento quando você pode descansar. Mas se acontecer, como se prevenir e da forma que você pode tratar, e além disso, uma preocupação importante, isso em todo o Brasil e aqui no nosso litoral também não é diferente, que é o aumento no número de casos de dengue em todo o país, e isso está chamando a atenção também da Secretaria Estadual da Saúde. Natália, seja bem-vinda aqui ao Vivo Litoral, à Rádio Bandeirantes. Bora tirar dúvida do pessoal nesse domingão de carnaval. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o contato, a Secretaria de Estado sempre presente, sempre muito grata com todas as colaborações possíveis. E agora, Natália, a gente queria entender aqui, num primeiro momento, justamente sobre água do mar. A pessoa entra no mar ou come alguma coisa ali na praia e a pessoa começa já a se sentir mal. Pelo que tem de relatos da Secretaria da Saúde, a gente deve ter um carnaval aí mais tranquilo, ou se eventualmente, se a pessoa for contaminada com algum tipo de vírus, como se proteger? Na verdade, sempre procurar uma unidade de saúde, procurar sempre tomar uma água de procedência não duvidosa, comprar a sua água mineral, são algumas medidas que, na verdade, elas sempre têm que ser tomadas, né, e intensificadas durante esse período agora que nós vamos ter um grande acúmulo de pessoas, né, num determinado espaço. Então, são medidas de contenção, medidas que sempre temos que estar atentos. E no caso, eventualmente, se a pessoa pegou algum tipo de virose, né? No caso, no começo do ano lá no Guarujá, foi o norovírus. Quais são os sintomas e, além, claro, de procurar ali ajuda médica, o que, que a pessoa tem que fazer de imediato? Exatamente. A pessoa pode ter febre, vômitos persistentes, dores de cabeça, diarreia, no caso, aquela dor gastrointestinal muito forte. Sempre a hidratação, manter a hidratação. E sempre procurar uma unidade de saúde para receber um atendimento médico adequado. E o que, que é esse? A gente fala virose, mas tem, para quem entende mesmo do assunto, falar que é um norovírus. Mas o que, que é que geralmente acontece justamente num período em que a praia está cheia, onde tem o maior acúmulo de gente? Na verdade, a gente tem que ver como que é a transmissão desses vírus, né? Como que ela ocorre, como que ela se inicia. Norovírus, ela tem uma característica de transmissão fecal-oral. Então, é um vírus já presente em fezes humanas, e essas vírus, né? Eles podem, na verdade, a questão do litoral especificamente, nós tivemos essas pessoas que tiveram contato com resíduos, água de esgoto, e se contaminaram, aí isso vira essa contaminação generalizada. Então, sempre as medidas de controle, lavar as mãos adequadamente antes de se alimentar, antes de colocar a mão na boca, antes de manusear um alimento, sem for depois que utilizar, né, o banheiro para as necessidades. Então, são medidas de higiene e proteção individual que a gente consegue alcançar o coletivo.
E no caso aqui a gente fala de virose sempre, né? Quando acontece mesmo, a pessoa, enfim, está comendo alguma coisa, não higienizou realmente as mãos corretamente. Mas a gente está falando também de um período em que a dengue vem crescendo em todo o país. Como que a pessoa consegue diferenciar? Poxa, eu tô com virose, eu tô com dengue, e o senso de urgência de repente é até diferente, né? Quando você descobre que você está com dengue e quando você está com uma virose. Como é que a pessoa consegue identificar ali qual tipo de doença que ela tá? Exatamente. São alguns sinais clínicos importantes, associado a questões epidemiológicas. O que que é isso? É o histórico natural da doença em determinada região. Então, nós, quando uma pessoa ela sente uns sintomas, por isso que a gente sempre reforça a necessidade de procurar um atendimento médico específico, porque através de um especialista você vai conseguir conduzir da melhor maneira o caso. Mas sempre lembre-se, uma virose é hidratação, e se você perceber que não melhora os sintomas, buscar imediatamente uma unidade de saúde para ser melhor avaliado. E até falando de dengue já realmente, e tem várias dúvidas, né, que nós recebemos aqui dos ouvintes da Bandeirantes, e principalmente relacionada a inseticida. Qualquer inseticida mata o mosquito da dengue? Não, não. Existem alguns estudos que já demonstram que o mosquito Aedes aegypti, ele é resistente a alguns inseticidas da família dos piretroides, que nós chamamos, que são os inseticidas comuns, mais utilizados para comercializados, na verdade, em supermercados, para matar o Culex, que é o pernilongo comum. Então, o Aedes ele já tem uma certa resistência a esse inseticida. Lembrando que a melhor forma de prevenção em relação ao Aedes aegypti é a eliminação de criadouros. A Aedes ele tem uma preferência por criadouros domiciliares e peridomiciliares. Então, são aqueles criadouros que ficam realmente dentro das residências. As fêmeas elas procuram esses criadouros para se ovipor e são criadouros com água limpa, na verdade. Limpa quer dizer que não tem a matéria orgânica. É uma água límpida, na verdade. Porque a fêmea ela precisa dessa matéria orgânica, os ovos se alimentam dessa matéria orgânica para se desenvolver. Então, na verdade, esse termo água limpa, ele não é o mais correto, mas é uma água límpida, certo? Então, qualquer recipiente que possa acumular água é um potencial criadouro para o mosquito Aedes aegypti. E como é que a pessoa identifica lá no mercado qual que é o inseticida correto? Vem na embalagem, na indicação, ó, esse aqui é contra a dengue? Vem algo assim explícito? Na verdade, nenhum inseticida que é comercializado em supermercados, em drogarias, ele é específico para o Aedes aegypti. Nós temos alguns repelentes, né? E o repelente é uma medida de proteção individual. Esses repelentes, eles podem auxiliar na, na repulsão desse mosquito. Então, pô, Mas sempre lembrando a questão da eliminação de criadouros, é a melhor forma. não, esse É é o você mais não ter o importante. mosquito. Aí não tem como chegar. Mas já Exatamente. que se eventualmente chegar também, aí, pô, os fabricantes aí de inseticidas me ajudam, né? Pô, pelo amor de Deus, aí já ajuda a gente aí, já criando algo com uma explicação na embalagem, né? Aí ajuda a gente. Bom, e a gente sabe quando a pessoa fica doente ou acha que é uma virose, alguma coisa, tem aquele lance da automedicação. Se eventualmente a pessoa está infectada foi infectada pelo mosquito da dengue, ela está com dengue, tem algum medicamento que deve ser evitado? Não, não, olha, esse aqui eu tô acostumado a Sim, tomar dipirona, tomar algum tipo de medicamento que é tiro e queda, mas se tá na dúvida que é dengue, qual que é o medicamento ali que deve ser evitado? bom, na verdade, existem alguns medicamentos que eles devem preferencialmente ser evitados. Por quê? A dengue, ela é uma doença que ela tem um órgão-alvo que ela atinge, que é o fígado. E o paracetamol, ele é metabolizado, o medicamento paracetamol, ele é metabolizado no fígado. Então, evitar a utilização de paracetamol e alguns outros medicamentos à base de ácido acetil salicílico, porque são aqueles medicamentos utilizados para pessoas
por exemplo, vou usar um termo popular, afinar o sangue, Uhum. certo? E são medicamentos que eles podem provocar hemorragias com maior facilidade. Então, são esses anticoagulantes, na verdade, Então devem ser evitados. Então, que têm que ser paracetamol. evitados. Então anota aí, ó, paracetamol. Tá com suspeita de dengue, não é para tomar um paracetamol e também nem nenhum medicamento que afina o sangue, aquele anticoagulante que pode te trazer algum tipo de problema. Para crianças e adultos, então de Exatamente. olho nas nossas crianças também. Tem o sintoma da dengue, ele é diferente em crianças relacionados a também a adultos? Tem algum tipo de diferença ou geralmente são os mesmos sintomas? Geralmente os mesmos sintomas, é que numa criança, a depender da idade, são sintomas um pouco mais inespecíficos, porque a criança não sabe dizer realmente aonde está doendo, dói tudo, né? E realmente é uma doença que dói tudo, mas o adulto ele consegue diferenciar melhor esses sintomas. Então, é uma febre de início abrupto, dor no corpo generalizada, dor atrás dos olhos. Eu posso ter manchas avermelhadas pela pele, eu posso ter sangramento nas fezes, eu posso ter uma dor abdominal intensa. Então, sempre ficar de olho nesses sintomas e principalmente nesses sintomas que me refletem ao agravamento, que são dor abdominais intensas, vômitos persistentes, aí sim, imediatamente procurar uma unidade de saúde. E quem já teve dengue, sabe, acho que vai saber o que eu tô falando, mas se não eu já explico aqui logo na sequência. Quando a pessoa tem dengue, aí vai lá no hospital, faz o exame de sangue e fala, ó, suas plaquetas estão baixas. E aí, se a plaqueta tá muito baixa, a pessoa já fica desesperada, fala já de dengue hemorrágica, já dá aquele desespero absoluto, até pela falta mesmo de conhecimento e ficar pesquisando no Google lá, achando dar uma de médico e acaba Uhum. tendo o resultado negativo, né? Quando que a pessoa, depois que ela já teve a dengue, está se tratando e tal, ela vai perceber que as plaquetas já estão começando a voltar ao normal? É uma dúvida em que as plaquetas acho que se tornaram algo alarmante para quem já teve dengue, não é? Sim, na verdade, nós temos algumas fases da doença, a fase aguda e a fase de remissão. Então, nessa fase de remissão é quando o meu hemograma ele começa a voltar para a normalidade. E lembrando que as plaquetas baixas, elas são apenas um parâmetro indicativo para a doença. Isso não quer dizer que ela confirma a doença e ela sozinha também não me indica o agravamento do caso. E para a gente também já finalizar o assunto dengue aqui, já partindo para o próximo, para tirar a dúvida do ouvinte da Bandeirantes, o fato de estar no litoral, por exemplo, uma região úmida, algo nesse sentido, isso favorece a proliferação do mosquito da dengue ou não? Somente os criadores, o criador que vai ter aqui em São Paulo está suscetível também lá no litoral. Qual que o fato do ambiente também estar mais próximo à praia, isso favorece a proliferação do mosquito? A questão da umidade nem tanto, porque nós temos na verdade, a questão é a intensidade do número de criadouros. Isso vai me predizer o número de mosquitos que eu vou ter e, consequentemente, o número de doentes que eu que a vem acarretar. E agora, para a gente finalizar também, e um assunto até que ficou no passado, e ainda bem que ficou no passado, mas infelizmente a gente está percebendo um aumento no número de casos de Covid. E é justamente nesse Uhum. período de festa popular, onde as pessoas se reúnem, bloquinho de carnaval, aquela coisa toda, que a gente percebe que tem um pico da doença. O que a Secretaria da Saúde já percebeu de aumento de casos de Covid também? Já tem algo nesse sentido? Sim, na verdade, nós fazemos o monitoramento dos casos de síndrome gripal, né, e especificamente casos de síndrome gripal por Covid. Ainda não conseguimos observar esse aumento real em relação ao número de casos notificados, porque a gente sabe, muitas pessoas hoje em dia, com a Covid, elas não procuram, porque como são casos leves, elas não procuram um atendimento. Certo? Ou as pessoas, elas ficam sabendo que estão positivas porque compram um teste na farmácia e fazem o teste, estou positiva. E esse caso não é notificado nos sistemas de informação, certo? Então,
até o presente momento, nós não conseguimos identificar um padrão de aumento ainda no número de casos confirmados de síndrome gripal por Covid no estado de São Paulo. Que, por um ponto de vista, é até relevante, porque quer dizer que as pessoas que estão tendo realmente a Covid não estão Casos precisando do leves. atendimento médico, então não precisou desse registro. Tá certo. Assessora em saúde pública da Secretaria Estadual da Saúde aqui de São Paulo, Natália Franceschi, italiano, né, Natália? Franceschi, é italiano? Italiano, Italiano. sim. Ah, pronto, então eu tirei a dúvida logo no começo da entrevista. Natália Franceschi, assessora em saúde da Secretaria Estadual, muito obrigado pela participação e por tirar as dúvidas aqui dos ouvintes da Bandeirantes. Até a próxima. Até a próxima. A Secretaria de Estado de Saúde agradece. Muito obrigada.